Amém. Hoje é uma pergunta. Vamos ler primeiro Mateus 16, versículo 15. Jesus falando. E vocês? Quem dizem que eu sou? Perguntou. É uma pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você hoje. E eu trouxe uma pergunta em cima desse versículo. O que você pensa sobre Jesus? Você já parou para pensar? Faz essa pergunta para alguém aí, tá do teu lado. O que tu pensa sobre Jesus? Porque às vezes a gente está vivendo uma vida cristã, uma vida evangélica há anos. Uma vida. Quem aqui é cristão assim, desde criancinha, assim, nunca, talvez assim, desde pequenininho, a mãe cristã da igreja, quem aqui é desde pequenininho assim, já foi criado na igreja? É uma boa parte. Quem aqui é cristão assim, evangélico, há mais de 20 anos? Uma boa parte. Há mais de 10 anos? Há mais de 5 anos. Então, gente, assim, já há 5 anos eu digo, vivo, frequento uma igreja, mas às vezes nós não temos um conceito formado às lentes de Deus de quem realmente é Jesus. O que eu penso sobre esse Jesus no qual há 5 anos eu sigo? Se ele me perguntasse quem eu sou para ele, porque era uma pergunta muito relevante, que Jesus perguntou assim, quem que o pessoal está dizendo que eu sou? O pessoal está... Qual é a percepção? Essa era a pergunta de Jesus. Qual é a percepção do povo em relação a mim? O pessoal aí está dizendo que tu és um grande profeta, um homem de Deus, um homem que faz milagres. Quem sabe, Elias, que voltou. Não sei, Enoque, não sei. Eles estão dizendo que tu é um grande homem aí, um grande... E aí ele, tudo bem. Deles, nos quais não estão andando comigo diretamente, eu até entendo que eles possam ter uma percepção um pouco distorcida de quem eu sou, porque eles não estão comigo direto. Aí ele melhora a pergunta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Por que ele faz essa pergunta? Porque eram os homens que estavam com ele o dia inteiro, todo dia, né, gente? E é justo essa preocupação que Deus tem comigo e com você, que às vezes a gente está assim, tanto tempo na igreja, tanto tempo frequentando o culto, tanto tempo servindo ao ministério, mas se Jesus perguntar para mim quem ele é, Jesus morreu na cruz, sabe, a gente vai ter respostas muito rasas, muito breves. E Jesus, ele quer que eu e você tenhamos uma profundidade com ele. Você quer ter uma profundidade com Jesus? Sim ou não? É lógico. Se você, que já está casado aí há 10, 15, 20 anos, se eu perguntar quem é o teu esposo, você vai saber muito bem quem ele é. Porque você vive com ele, você sabe detalhes sobre ele, você sabe o tom de voz dele. Eu estava aqui no ensaio, cheguei um pouquinho mais cedo, saudade da igreja, né? Aí vontade de vir para cá já 5 horas já. Eu nem tinha visto, eu tinha acabado de chegar, eu perguntei para o Henrique, seu Henrique, é o Júlio na batera hoje, né? Ele é. Eu falei, não, que eu conheci a virada dele, eu conheço já o jeito dele tocar, eu já sei que é. Porque é intimidade, porque você já está andando tanto com a pessoa que você já conhece. Tudo, né? E assim a gente vai percebendo, vai conhecendo, vai criando intimidade. E Jesus, ele precisa de nós esse pleno conhecimento não distorcido e nem raso, porque Deus quer usar cada um de nós poderosamente nesse tempo. E para que Ele nos use poderosamente, nós precisamos conhecê-lo plenamente. Não conhecer um lado, não conhecer de longe, não conhecer ao ângulo do que eu penso, porque eu sou carnal, então eu crio um Jesus a partir das minhas vontades carnais, aí eu tenho um Jesus que eu criei. E esse é o problema.
Porque o que eu penso sobre Jesus, o que você pensa sobre Jesus, pode ser muito diferente do que ele é de verdade. Sabia disso, não? Você pode falar isso para alguém assim, sabia o que você pensa sobre Jesus pode não ter nada a ver com ele? Fala aí. O que você pensa sobre Jesus pode não ter nada a ver, você pode estar assim, longe, enganado. E acontece isso em muitas vidas. Tem muita gente que se decepciona na igreja, se decepciona com a igreja, com Jesus, mas não com o Jesus verdadeiro, porque ele não nos decepciona. Ele não nos abandona, ele é perfeito. Deus, por algum tempo, houve um período aí que as pessoas pregavam muito sobre paternidade, o problema da humanidade é a paternidade. Não, gente, nossa paternidade é resolvida. Meu Deus, Pai, ele é perfeito, ele não tem erro. O problema meu é filiação, ele está em mim. Eu tenho dificuldade em me resolver. Filho de quem que eu sou? Essa filiação que é pendente. E isso diz muito sobre o que eu penso sobre Jesus. E a gente vai vivendo uma vida desenhando um Jesus, à minha imagem e semelhança, ao meu modo de viver, as minhas escolhas. E muita gente tem se frustrado, colocando até culpa em Deus, em Jesus, na Bíblia, na igreja, no pastor, porque eu pensei que Jesus era assim, que eu pensei que Jesus ia fazer isso por mim, porque eu fiz tanto e eu não fui reconhecido, então Jesus não é isso. Porque que a gente vai criando um Jesus e vai se frustrando com esse Jesus? Lógico, você vai se frustrar muito com esse Jesus, se não for o Jesus que a Bíblia diz. Por isso que hoje é um dia da gente calibrar a nossa lente. Sabe quando você vai no oftalmo e ele bota um monte de lente, ele troca um monte, vai trocando, até uma hora que você, pronto, consigo. Hoje é dia de calibrar a lente. Você está a fim de calibrar a sua, amém? Então a gente corre um risco muito grande de criar uma imagem distorcida. Provavelmente, alguns de nós está com essa distorção focal, precisa mudar os óculos, somos levados a criar uma imagem de Jesus. Também existem dois tipos de pensamentos sobre Jesus. Pessoas que criam pensamentos sobre Jesus a partir apenas do que ouve. Quem sabe você é aquela pessoa que não tem experiência com Jesus. Você só conta a experiência dos outros. Da irmã Mariquinha, ela sobreviveu do acidente, não sei o que lá. O irmão José, ele bateu não sei o que lá, daí Deus fez isso, fez aquilo. O irmão Maurício fez isso. Mas e você? O que você já viveu com Deus? O que você já buscou de Deus? O que você cavou de relacionamento com o Senhor para que você descubra segredos insondáveis da parte dEle? Talvez falta em mim e você essa atitude de conhecer a Deus e parar de sair dessa zona daquele que apenas ouve sobre Deus. O que Jó falou antes? Eu apenas o conhecia de ouvir. Agora eu sei quem tu és. Por quê? Ele viveu uma experiência com Deus. Então, quem sabe o teu nível de vida hoje, o estágio de vida que você está vivendo, está necessitado de uma experiência real com o Senhor. E se prepare, que as experiências são super emocionantes. Serão aventuras de tirar o fôlego. Mas você vai ver o Senhor cuidando de você. Você acredita nisso? Eu lembro de uma experiência que eu tive com o Senhor. Quando aquele estava grávida do Estevão, ela recebeu uma palavra de uma irmã da igreja. Uma irmã teve um sonho com ela, que Deus falava com a irmã que ele cuidava do menino que estava na barriga da Keila. E ela precisava falar isso para a Keila. Fala para a Keila que eu cuido do menino. Era uma frase, eu cuido do menino. Aí essa irmã foi lá na Keila e falou, olha, eu tenho uma frase para te falar, na qual Deus falou para mim, que Deus cuida desse menino. E amém. Só que assim, para a gente assim, esse é o problema, tá vendo? A gente crente, envolvido na igreja, escuta uma frase dessa, parece ser tão simples, que a gente não leva nem em consideração. Deus, é lógico que Deus cuida, né? E a gente deixou.
Aí passou, a gente era líder de jovem na época, estávamos fazendo uma visita na casa de um jovem, tinha um gramado muito grande assim, e um morro assim, e aqui ela olha para baixo, uma cobra no pé dela. E ela grávida, assim, bem barriguda, aí ela sai correndo para um lado, a cobra para o outro, eu para outro, cada um para um lado, né? Aí o outro foi pegar uma vassoura, pegar a cobra veio para cima dele, um caos, assim, foi um caos. E ela levou aquele susto extraordinário, assim, que assustou a gente. E a gente sabe que grávida e susto não combinam, principalmente um susto naquele nível, né? Mas tudo bem, a gravidez estava normal, correu normal, foram feitos vários exames e tal. E com, acho que 30 semanas, ele começou a entrar em trabalho de parto. Aí a gente morava em São Bento do Sul, ela foi transferida para Blumenau. Olha só, né? A gente morava nada a ver, já veio para cá, né? Deus puxando a gente para Blumenau. E ela ficou aqui 2 semanas, ficou aqui alguns dias e foi para Itajaí, que era mais perto, e eu fiquei em São Bento. E num belo sábado, a Keila falou, amor, vem para cá para a gente ficar junto e tal. E eu desci, e naquela noite a bolsa estourou, e a gente correu para Itajaí, não tinha vaga, era UTI neonatal, ele tinha 33 semanas, e a gente correu para Blumenau, ele nasceu em Blumenau, blumenauense, né? E Deus cuidando dele, sempre ele veio prematuro, muita saúde, não precisou ficar assim com nenhum tipo de cuidado extremo, e saímos do hospital 5 dias depois, mas sem nada de problema. Ele cresceu e, num belo dia, estávamos morando, eu não lembro em qual cidade, eu sei que nós fomos visitar São Bento do Sul. E ele chegou lá, a gente dormiu, e no outro dia tinha um casamento. E de manhã ele acordou com muita febre, muita febre. A gente foi ver, a garganta dele estava inflamada. Ele já tinha uns 2 anos e meio, 3 anos. Já falava assim um pouquinho já. E a Keila foi para o salão se arrumar e eu fui para o hospital com ele, que era assim, vamos lá fazer uma consulta, tomar um remédio, alguma coisa. E eu lembro que o médico receitou Bezetacil. E receitou uma medida lá. Tanto aí não tinha na hora, eu comprei, fui lá e a enfermeira medicou ele, deu a injeção. E eu, para dar uma desbaratinada, levei ele no parquinho, lá no centro, num coreto lá, ele ficou... Sabe que uma criança igual o Estevão, agitada como ele era, num parquinho, sem querer brincar, eu achei estranho, mas, de certo, está doendo a injeção e tal. E ele começou a ficar sem reação, olhando longe, eu falei, ai meu Deus, tem coisa errada. E eu voltei no hospital, e o pessoal começou a ficar desesperado. Parece que foi dada uma dose duplicada nele. Eu lembro que era 6.000 ou 600 a medida da receita, e o coisa que eu comprei era o dobro, era 12, assim, ou 1.200, alguma coisa assim. Eu lembro desses números. E foi dado tudo. E ele começou a se tremer, e entrava um médico, entrava outro, e aí ninguém mais aparecia, e ficou só eu, o Estevão e Jesus no quarto. E eu olhei para cima, falei, Deus, eu lembro de uma frase que o Senhor falou. O Senhor falou que o Senhor cuida dele. E eu acredito nisso. E eu não tenho o que fazer, ninguém mais vem aqui nessa sala. E agora, eu sei que o Senhor pode cuidar dele, porque o Senhor disse que cuida dele. E ele começava a tremer, ele falava, papai, ele gritava, e aquela cena desesperadora. E eu não tinha o que fazer. Vou fazer o quê? E simplesmente ele vomita, e começa a ficar bom, aí começa a aparecer as outras pessoas, e ele está aqui hoje, vai fazer 10 anos de idade, para a glória do Senhor Jesus. Todo o nome do Senhor Jesus. Foi uma experiência com Deus. Eu vi Deus naquele quarto. Agora não é fácil, a aventura é grande. Então, quando você ouve a voz de Deus, ouve uma promessa, vê ela se cumprir, vê que Ele é fiel para cumprir, isso são experiências. Então, você não conhece Deus só de ouvir, mas você já viu Deus fazer. E isso te traz percepções reais de quem é Deus.
E por isso que Deus traz algumas experiências para que a gente, em alguns momentos da vida, a gente fala assim, não, eu já vi Deus, está tranquilo. Está difícil, mas eu já vi Deus. Eu sei que Deus vai agir, porque Deus já agiu. Então essas experiências servem para que, quando eu olhar para problema e esquecer de Deus, que às vezes a gente esquece, não, eu tenho uma imagem gravada na minha mente de quem é Deus. Eu sei quem é Deus. O que eu penso sobre Deus? Eu sei que Ele é o meu socorro bem presente no dia da angústia. Então, essa é a preocupação do Senhor. E às vezes a gente ouve, mas não tem experiências. Então busque em nome de Jesus. Fala, Senhor, me dá experiências. Eu prometo que eu não vou fugir da raia. Eu prometo que eu não vou me jogar no chão e vou desistir, porque eu quero ver a sua glória. Esse ano para o nosso ministério é isso. É um pedido da nossa igreja. Deus, mostra a sua glória na nossa igreja, na nossa vida. Agora, mostrar a glória de Deus tem um peso, gente. Ela é um peso de glória que precisa ser suportado por nós, pela nossa fidelidade, pela nossa seriedade, pela nossa escolha, nossa entrega. Então, falta, como eu disse, uns faltam conhecimento do Senhor, para ter uma percepção melhor, e outros distorcem o Senhor à medida da sua própria carne, que é um problema sério, gente? Nós não podemos moldar o Senhor. Na verdade, Ele vai nos moldar. A forma é Ele, não é eu. E às vezes a gente fica criando um Deus da forma que eu acho que Ele deveria ser, conforme o meu conceito, conforme o que eu acho. A gente está vendo aí em várias entrevistas, podcasts de pessoas famosas que conheceram Jesus de perto, mas o discurso delas é esse, o que eu acho de cristianismo não se encaixa no que eu vi a vida inteira, então o Jesus que eu acho que Ele é, gente, isso é um perigo. Não é eu que acho quem Jesus é. É Ele que é o contrário. E a gente vai se perdendo. Só que mesmo assim a gente consegue criar uma imagem. E o que você pensa sobre Jesus pode te elevar a um nível de viver o sobrenatural do Senhor. Mas também, o que você pensa sobre Jesus pode te colocar muito longe dele. Porque se você pensar sobre um Jesus distorcido do que não é real, você vai estar muito longe, apesar de estar dentro de uma igreja. Porque a gente acha que o espaço físico me aproxima do Senhor. A gente acha que fazer algo me aproxima do Senhor. Na verdade, Ele me amou com amor eterno e com a sua misericórdia me atraiu para perto dEle. Eu estou perto dEle porque Ele me atrai. Ele me constrange com o amor incondicional que Ele tem. E por eu ser um bom religioso, por eu ser um bom crente velho, eu acho que o que eu faço, eu acho que o que eu sei, isso já basta sobre o conhecimento de Deus. E eu trouxe uma história aqui muito conhecida, vamos ler Mateus 8, versículo 5, de um homem que pensava sobre Deus de uma forma extraordinária. E eu gostaria de elevar o seu pensamento nessa noite, da mesma forma que esse homem pensava. Entrando Jesus em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. Até o 10, tá? E disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, eu não mereço receber o Senhor debaixo do meu teto, basta que digas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando. Digo a um, vai, ele vai, o outro, vem, ele vem. Digo ao meu servo, faça, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se
disse aos que seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel eu encontrei alguém com tamanha fé. Esse é um homem que acessou um ambiente sobrenatural com Jesus que talvez alguns de nós aqui nunca acessou. Você gostaria de acessar um nível assim com o Senhor? Sim ou não? Você tá querendo acessar um nível além do que você vive, em nome de Jesus? Amém? Você primeiro tem que querer. A gente tem que querer, gente. Eu não posso te oferecer algo que você não está interessado. Primeiro eu preciso te incentivar. E você precisa querer. Deus, eu quero acessar um novo lugar contigo. Eu quero acessar um novo nível, eu quero acessar o sobrenatural. Sabe por quê, gente? O sobrenatural está disponível para a gente, sim ou não? É gente que não acessa. Porque quem sabe o reino no qual eu digo que sirvo não é um reino verdadeiro do Senhor. É um reino no qual eu criei. Esse reino é vazio, não tem nada. Agora o reino de Deus tem cura se você precisa de uma cura. O reino de Deus, o reino verdadeiro do Senhor, não a Nárnia que a gente cria. Esse reino tem restauração para os nossos casamentos. Esse reino, no qual é o reino do Senhor, que não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria, esse reino tem restauração para a tua vida financeira. Tu acredita nisso? Tem sabedoria se você precisa para os seus dias. Tem tudo. É só acessar. E esse homem no qual não era um cristão, não era... Qual é o perfil de um centurião? Quem é um centurião, gente? Era um chefe oficial romano, chefe de uma grande equipe de soldados, de praticamente 100 soldados. Um homem que vinha de um reino tirano, totalmente religioso, pagão, promíscuo, cheio de problemas. Não era um erudito da palavra, não era um centurião, não era um irmão que sentava na primeira cadeira da sinagoga para ouvir a palavra. Não. E como que Jesus olha para um homem nesse perfil e fala: olha, eu não vim, já é uma fé igual a desse rapaz aqui. Está vendo como é que o que eu penso sobre Jesus pode me chegar muito próximo dele, mas o que eu também penso pode me deixar muito longe. E aqueles que achavam que pensavam certo sobre quem era Jesus, estavam muito longe. Eram que Jesus mais gostava de dar uma alfinetada. Os fariseus, gente. Os que mais conheciam sobre o Mestre. Eram os que estavam mais distantes dele. Está vendo o perigo? É um perigo, gente. Mas eu, como pastor, em nome de Jesus, não posso deixar você correr esse perigo. Estou aqui para apacentar e colocar cada um de nós bem pertinho da mesma visão, com preocupação de saber que todos nós estamos olhando para o mesmo Jesus. Eu não posso trazer outro para vocês, Deus o livre. E também não quero que ninguém esteja olhando para um outro Jesus, mas para o mesmo Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E esse homem teve vários pensamentos, eu anotei aqui vários pensamentos que levou ele a acessar Jesus nesse nível. Porque a gente fica perguntando assim, como que esse homem teve esse pensamento, acessou esse nível com Jesus? Como? Claro, ele teve alguns pensamentos que provavelmente eu e você não temos. E ele vai dar as dicas aqui. Primeira coisa, ele pensou em Jesus como socorro. Eu até anotei uma frase aqui que saiu aqui na hora do estudo. Quem sabe que Jesus é o socorro de verdade, ele desfruta do real cuidado. Por quê? Quantos de nós estamos com problemas em algumas áreas da vida e estamos pedindo socorro para as coisas erradas? Estamos querendo alimentar as nossas carências com o que não alimenta a nossa alma. Quantos de nós estamos viajando aí e a gente está com um socorro de um carrinho de mão na mala, fura o pneu, na hora de trocar o pneu, não vai dar certo, porque o socorro está errado. Como é que é o nome do step, né? A gente não chama de socorro? Na hora de trocar o step, o que tu bota?
uma rodinha de carrinho de mão, vai dar certo sim ou não? Porque o socorro tá o quê? Tá errado, tá fora. E esse homem, ele pediu socorro para quem, gente? Para quem? Tem muita gente pedindo socorro para o Google. Tem muita gente pedindo socorro para sanar a carência através de redes sociais. Pessoas se sujeitando à exposição do próprio corpo para buscar olhares, curtidas, comentários, coisas que vão alimentar a sua própria carência, e ela está buscando esse carinho e esse afago de quem não tem, sendo que quando Jesus olha para mim, Ele fala para mim: você é o meu filho amado. Você não precisa se expor para o mundo para se sentir amado. Você não precisa se sujeitar a relacionamentos tóxicos. Você não precisa se sujeitar a relacionamentos perigosos para se sentir amado. Só que a gente prefere uma tranqueira, a gente prefere se sujeitar a um relacionamento que pode acabar com a minha vida, do que entender que o socorro está em Jesus. Eu elevo meus olhos para os montes. De onde é que vem o meu socorro? Da tranqueira, daquela pessoa que está dando em cima de mim, do amigo que quer me emprestar um dinheiro errado, do amigo que quer me botar lá naquelas apostinhas no tigrinho. É um ganhar dinheiro rápido. Não, bota 50 lá que vira 300, sei que lá, é rapidinho. Gente, tem um monte de cristão que deveria estar com o socorro certo no porta-mala, está entrando nessas furadas, gente. Tu ri porque você conhece alguém, se não for você. Está entendendo, gente? Estão precisando de dinheiro, mas não estão buscando socorro em quem é o dono do ouro e da prata. Estão buscando no step de carrinho de mão. Aí, meu irmão, é ladeira abaixo. Não tem para onde correr. Estão entendendo, gente? Amém? Tá boa essa palavra? O outro amém ficou bem mais fraco, então não... Vamos ver o que a Bíblia diz sobre que tipo de socorro Jesus é, o Senhor é. Vamos lá, Salmos 46, do 1 a 3. Deus é o nosso. É o meu e o seu socorro, gente. Não é o socorro do pastor porque ele é qualificado. Não é o socorro do cantor porque ele está na escala. Não é o socorro da pessoa que está trabalhando. Não, é o meu e o seu socorro. Ele é seu também, é meu também. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é auxílio bem presente na hora das adversidades. Por isso, não temeremos. Por que as pessoas estão andando temerosas? Porque estão acreditando no reino errado, estão buscando socorro do jeito errado. Por isso que eu não vou temer, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que as águas rujam e se agitem os montes, sejam sacudidos pela sua fúria. Eu não vou ter medo. Imagina, gente, no meio de um terremoto, você e eu falando assim, Deus é o meu refúgio. Só que a única pessoa que vai falar isso é aquela na qual busca o socorro no lugar certo. Gente, é certo. Eu não estou dando uma receita da prosperidade, uma chave para você fazer 7 dígitos em não sei quantos dias. Não, gente. Eu estou falando assim, um dia que você estiver desesperado, busca socorro para o Senhor que você vai resolver a tua vida. Seja qual for o seu problema, nele nós temos a solução. Ele é o socorro bem presente. Até porque tem momentos, gente, você sabe disso, que você precisou dos seus amigos e eles não estavam ali.
E não é porque eles não gostam de você ou porque eles são cruéis. É porque tem hora que o perrengue é para você pagar sozinho. Mas na verdade não é sozinho, porque Jesus falou o quê? Eu enviarei outro Consolador, que estará com vocês até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está com você. É você que não desfruta dessa presença. É você que não acessa. Você já acessou a presença do Espírito Santo hoje? Ou você está passando um dia difícil, cheio de perrengue, cheio de problemas, cheio de dúvidas, e você, meu Deus, esse Deus, se Deus não falar comigo hoje, eu acho que eu vou morrer. Claro, mas você nem foi falar com Ele. Ele estava lá contigo hoje de manhã, quando tu acordou. Quando tua mente estava leve ainda, antes de tu pecar qualquer coisa. Antes de tu poluir tua mente. Tu poderia ter aproveitado a oportunidade e falado assim, Deus, eu estou desesperado, mas abençoa o meu dia. Eu sei que Tu és o socorro bem presente no dia da angústia. Você, crente, de no mínimo 5 anos de crente, não está acessando o que o centurião acessou. Está vendo? O centurião está dando uma aula para a gente aqui. Vamos ver outro salmo, né, para eu fortalecer o meu argumento. Salmo 91, 9, 10 e 11. Meu Deus, esse aqui é muito lindo. Se você fizer do Altíssimo, uma condição. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, olha aí o que vai acontecer. Nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda. Porque Ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Sabe por que você está andando desprotegido? Porque você não está fazendo do Senhor o seu abrigo. Porque os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tu acredita nessa palavra? Você pode aplaudir o Senhor depois dessa palavra? Porque assim, gente, não é... Deus não quer que eu e você visitemos. Oi, Jesus, estou precisando, tá? Esse mês está meio apertado, só dá uma ajudadinha aí. Aí depois que o mês está bom, Jesus não, já estou com tudo que eu preciso. Não. O que Salmo 91 diz? Aquele que visita os esconderijos do Altíssimo. Aquele que habita. Jesus salvou e você, gente, não é para a gente ver Ele uma vez ou outra, não é para a gente ver Ele toda hora, todo dia, o dia inteiro, de noite, sonhar com Ele, acordar com Ele, tomar café com Ele, até porque quando a gente acabar a nossa vida aqui, nós vamos viver eternamente com Ele. Então por que eu e você não desfrutamos da presença dEle aqui agora? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o que faz? Provavelmente tem alguma raiz baiana aí, deve ter uma rede para a gente descansar. Deve ter uma raiz baiana assim que na sombra do Onipotente a gente descansa. Deus quer que você saia dessa tensão. Ele quer que a gente sente na rede e fale assim, meu rei. Chama Ele de rei. Jesus é o nosso rei. Sim ou não? Meu Deus, pelo menos o meu, eu estou fazendo de tudo que o Senhor seja, Senhor, me ajuda. Segundo o pensamento que o centurião teve do Senhor, para acessar o sobrenatural no qual ele acessou. Ele pensou em Jesus como Senhor. E aqui está outra dificuldade que eu e você temos, porque o Senhor da minha vida, às vezes, sou eu. O Senhor da minha vida são as minhas vontades, as minhas delícias. Os meus desejos, que vontade. E eu faço de tudo para que a minha vontade seja... Quando eu fui embora para o Pernambuco, em 2008, eu estava noivo com aquele. E em 8 meses, nós nos vimos 2 vezes pessoalmente. Foi muito difícil. A minha vontade era estar com ela. Eu queria estar com ela e ficar com ela o tempo inteiro. E estou com ela para fazer 16 anos. Coitada, uma guerreira, uma lutadora na vida. Porque a gente tem esse desejo e a gente faz de tudo para ver. Quando a gente está namorando, gente, a gente transpõe barreiras.
A gente pula árvore, muro, atravessa tudo que tem que atravessar, porque a gente vai ver e a gente precisa estar perto, porque a gente faz de tudo para sanar aquela vontade que nós temos. Está vendo como é que a gente é assim? Lógico, é pecado? Claro que não. Mas o dia a dia tem sido assim. Tudo que eu tenho vontade de fazer, eu faço de tudo para que aquela vontade seja cumprida. Eu tenho vontade de ter tal coisa, eu vou trabalhar para ter. Eu tenho vontade de fazer isso. Só que em nenhum momento dos meus dias a vontade do Senhor tem sido a prioridade. Quando não é a prioridade, o Senhor não está sendo o meu Senhor. Eu estou usando o Senhor para chegar onde eu quero chegar. Eis um perigo. Só que ele, como é que foi a fala dele? Ele tratou Jesus como Senhor, com autoridade. Ele nem era crente, ele não era nem judeu, gente. Olha a dificuldade que eu e você temos, nós somos crentes, filho de crente, que vergonha, gente. Dá até uma vergonha, né? Meu Deus, ser crente há tanto tempo e não ter Jesus como Senhor. Porque se eu tenho o Senhor como meu pastor, o meu líder, eu sei que Ele me supre todas as necessidades. Olha o que Salmo 23, volta lá, vou lá no Salmo 23, escolinha dominical, vamos lá. O Senhor é quem? Se Ele é o meu pastor, eu tenho falta de alguma coisa, sim ou não? Porque Ele é tudo o que eu preciso. Ele é o fim das coisas. Eu não uso Deus como fim, eu uso Deus como meio para chegar em coisas. Aqui está o problema, a distorção do pensamento de quem é Jesus para mim. Quem é Jesus para mim? Ele não é o Senhor, o Senhor é a minha vontade. Eu uso Ele, eu busco Ele para chegar onde eu quero, eu busco Ele para ter a proteção que eu preciso, eu busco Ele para ter a saúde que eu preciso, eu busco Ele para ter os bens que eu gostaria de ter, eu busco Ele para Ele proteger os meus filhos. Cara, se você soubesse que só o fato de você estar nele, você já tem tudo isso e muito mais. Sabe por quê? Quando você e eu buscamos, em primeiro lugar, a sua justiça, as demais coisas serão? Quando eu priorizo o reino de Deus e busco a sua justiça em primeiro lugar, eu já estou dentro. Então tudo que tem nele está em mim. E eu desfruto de todas as coisas. Agora, eu preciso tratar ele como Senhor. E eu pergunto, o seu pensamento sobre Jesus, ele é o seu Senhor? Ele é o Senhor da sua vida? Ele é o Senhor das suas escolhas? Ele é o Senhor dos seus desejos? Ele é o Senhor da sua ansiedade? Ele é o Senhor dos seus sonhos? Essa pergunta precisa estar respondida dentro de você. Em nome de Jesus, amém? Terceiro lugar, o centurião pensou na santidade de Jesus e na sua condição de pecador. Que interessante, né? O cara nem judeu era, nem crente era, não era da igreja, não era baterista, não era vocalista, não era pregador, não era nada. Mas ele se sentia algo que às vezes muitos de nós não temos capacidade mais de sentir. Ele se sentia tão pecador que ele entendia que não merecia nem a visita de Jesus na casa dele. Ele falou, não, Jesus, não. Eu não mereço que o Senhor entre debaixo do meu teto. Por que ele pensou isso? Lógico, né? Romanos 3, 23. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Só que eu com 5 anos de crente, já deslizo no azeite, não ando mais. Sou santo. Eu sirvo toda semana. Não, Deus tem que me abençoar. Não, eu já estou cantando. Aqui, ó, minha voz. Meu Deus, eu sou autoridade espiritual. Olha com quem você está falando, porque eu estou na escala. Tu não tem que falar comigo assim. A gente já se acha autoridade porque fazemos alguma coisa. Não, 10 anos de crente, meu Deus, Jesus Júnior já. 20 anos de crente é a 4ª pessoa da Trindade.
É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e João. A gente vai se achando porque a gente acha que o que a gente faz... Gente, os dons excelentes que eu e você carregamos só temos porque Deus nos deu. Não foi você que criou. Uau, como eu sou fera, olha só como é que eu sou capaz. Não, gente. Faz assim não. Continue sendo humilde. Olha aqui o centurião. Ele não precisava do que acontecia ali, ele tinha dinheiro, ele tinha casa boa, ele tinha empregados, ele tinha glamour, ele tinha posição social, mas olha que ele se enxergava como um não merecedor. Sabe por quê? Nós somos essa pessoa. E o que a Bíblia fala? Trate uns aos outros como melhores do que você. Vocês sempre vão ser melhores do que eu. Eu sempre tenho que ser menor. Quem que Jesus falou assim, ó, quem é o maior da casa? É o que fala mais alto? É o que grita? É o bonzão, que sabe mais? É o que chega mais cedo? É o que é mais tempo de crente? Não. O maior da casa é quem? Tem uma palavra pior do que essa. O maior da casa é o menor. Só que a gente não quer ser um menor. Não, eu tenho que ser, no mínimo, um médio. O menor, para mim, é humilhante. Eu não posso ser pequeno. Deus fez eu para ser cabeça e não cauda, aleluia. Vou chamar o centurião para vir pregar aqui, gente. Para ensinar a gente um pouquinho de humildade. Porque a gente sofre, né? Porque a gente acha que Jesus é alguém no qual não é essa pessoa. Porque olha quem ele pensava sobre Jesus. Jesus é tão santo, não. Entra, não vai lá em casa, não. Eu não sou digno. Muitos de nós estamos fazendo coisas até irrelevantes. E a gente acha que Deus tem que ficar carregando a gente no colo. A gente acha que Deus deve para a gente. Gente, pelo amor de Deus. Tudo que eu fizer, tudo que eu já fiz, que foi pouco. Todo o pouquinho que eu já fiz na minha vida, se eu multiplicar por 1 milhão, vai continuar sendo nada diante do que Jesus fez por mim. Eu nunca vou poder pedir para Ele algo em troca do que eu faço. Eu nunca vou poder estar num momento difícil da minha vida, porque quem é que fica doente, gente? Quem está vivo. O morto não fica doente. Quem é que fura pneu? Quem tem? Quem é que quebra a tela de celular? Quem tem? Então, nesses momentos difíceis, eu não posso olhar para mim e falar assim, poxa Deus, acabei de te servir ontem no domingo, só deixou quebrar meu celular. Poxa Deus, acabei de entregar meu dízimo na igreja, o Senhor deixou furar meu pneu. Olha só, a gente não pensa assim? Olha o perigo, olha o Jesus distorcido que a gente cria. Poxa Deus, eu te sirvo há tantos anos, eu estou tanto tempo solteiro que ninguém me vê. Talvez eu tenha que dar um tapa aí no cabelo, uma arrumada na aparência para alguém te ver mais de perto. Mas talvez, gente, eu estou querendo brigar com Deus, uma retribuição de algo que eu estou fazendo, e eu estou distorcendo o que Jesus é. Olha o centurião. Não, Jesus, não vai lá em casa, não. Aí ele termina assim a história com o maior strike que Israel já viu. Quando ele termina essa fala com Jesus, ele fala assim, Jesus, não, eu não sou digno que o Senhor nem entra, mas uma coisa, Jesus, eu sei que se o Senhor falar uma palavra daqui, o meu servo vai ser curado. Se o Senhor falar daqui uma palavra, eu sei que a sua santidade, eu sei que o seu poder, eu sei que tu és o Senhor dos céus e da terra, eu sei que se o Senhor falar, eu sei porque o universo foi formado na sua palavra, tudo que existe foi formado do que não existe. Eu sei que se o Senhor falar que um A, esse A vai chegar lá no meu servo e ele vai ser curado. E ele termina a conversa com Jesus com um último pensamento que eu e você precisamos ter. Volto a te perguntar, o que você pensa sobre Jesus?
Pergunta para alguém aí, eu acho que você está começando a mudar seu pensamento. Pergunta aí, está começando a mudar teu pensamento? Vai, fala aí para essa pessoa. Ei, como é que está o teu pensamento? De meia hora atrás. Já começou a mudar? Ou tu está com essa cabeça dura ainda? Dá uma intimada aí, me ajuda aí. Olha dentro do olho assim, tu vai pensar assim ainda? Dá uma cabeçada na cabeça da pessoa aí. Ovelhinha, cabecinha dura. Esse pensamento que eu e você precisamos ter. Quando ele falou assim, não, Jesus, não vai lá não, mas eu sei. Qual é o pensamento que ele tinha? Ele sabia que Jesus era capaz. Que é o que eu e você, de vez em quando, escorregamos. A gente faz assim, ó, vou orar, mas não sei se Deus vai fazer. Vou pedir, mas não sei se Deus vai escutar. Vou falar, mas não sei se vai acontecer. Eu leio a palavra, escuto as profecias, escuto as palavras que o Senhor tem para mim através da palavra, mas eu não sei se assim pode acontecer comigo. Quando a gente vive assim, eu estou vivendo o contrário do que o centurião falou. Porque ele falou assim, Jesus, vai lá em casa, não precisa não. Isso é tão poderoso. Tua palavra é tão santa. O teu poder transcende a física, a matéria, que eu sei que a tua palavra aqui vai chegar lá e vai curar o meu servo. Eu sei, então pode falar. Sabe qual é o problema nosso? A gente está aqui na igreja. Eu e você temos medo até de expor alguns problemas por saber que Deus não vai fazer. Eu sei que Deus não vai fazer. Deus nunca fez. Talvez foi eu e você que não acessamos a prateleira dessa solução que você precisa. Ele sabia que Jesus era o próprio Filho de Deus. E o interessante é que assim, olha para você hoje, né? Aí tem anos de crente, cresceu no berço evangélico, aleluia. O que deve ser um berço evangélico, né? Eu já fico pensando assim, na minha cabeça, que tentando materializar alguns jargões que nós temos, né? Será que é um berço comprado numa loja evangélica? Escrito evangélico assim no berço, para pensar, não, o berço é evangélico, olha aqui um berço evangélico. Né? O berço tem uma saia assim comprida. Sei o que é berço evangélico. Eu sei o que é um coração que conhece quem é Jesus. E não precisa ser evangélico. Só precisa crer. Você acredita nisso ou não? O centurião era evangélico, sim ou não? Nasceu, ele usava saia, provavelmente, não, soldado. Ai, Jesus. Olha só para a gente, cara. A gente tem a Bíblia, a gente tem os relatos, a história da humanidade, tudo que conta sobre Jesus. A gente tem um monte de testemunho ocular que a gente conhece. A gente tem testemunho da nossa avó, da nossa mãe, da nossa bisavó, de coisas que aconteceram. Olha o tanto de conhecimento sobre Jesus que nós temos e nós não conseguimos crer no nível que o centurião, que não conhecia Jesus, creu. Está entendendo o nível de acesso que esse homem teve? Sabe por quê? Só pelo jeito que ele pensava sobre Jesus. O que ele pensava sobre Jesus? Esse é o Filho de Deus. Esse é um homem que pode resolver o meu problema. O centurião reconheceu a autoridade de Jesus. E às vezes nós queremos que a autoridade de Jesus aconteça na nossa vida só na hora que eu preciso, mas na hora que Ele precisa ser autoridade das minhas escolhas, da minha fala, no meu olho, no meu ouvido, no meu pensamento, nas minhas atitudes. Ele não é a minha autoridade, Ele não tem autoridade sobre mim. Então eu não acesso a autoridade. É uma autoridade falsa que eu crio.